MP pede contratos de publicidade com casa de apostas de Neymar e Virgínia. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT, colocou sob lupa a atuação de grandes influenciadores digitais em campanhas de casas de apostas. A primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, Prodecon, solicitou nesta quarta-feira 24, o acesso aos contratos de publicidade firmados entre a plataforma Blaze e personalidades como Neymar Júnior e Virgínia Fonseca, conforme apurado pelo portal G1. O foco da investigação é entender as estratégias de divulgação adotadas pela empresa, especialmente o uso de termos como renda extra, em anúncios direcionados ao público brasileiro. É importante ressaltar que, apesar da repercussão envolvendo os nomes dos famosos, nem Neymar nem Virgínia são alvos diretos da apuração. O inquérito civil concentra-se em verificar possíveis irregularidades nas práticas da Foggo Entertainment Limitada, sediada em Curaçao e operadora da Blaze no Brasil. A empresa ganhou destaque no país graças a campanhas intensas com influenciadores e a popularização de jogos no formato Crash. Contudo, o MPDFT abriu a investigação após receber denúncias sobre retenção de valores de usuários e bloqueios de contas considerados arbitrários. Um relatório técnico que integra o processo aponta a existência de mais de 42 mil reclamações contra a plataforma, o que levantou um alerta sobre a conduta da companhia. O Ministério Público avalia, inclusive, uma sanção que pode atingir a cifra de R$120 milhões em indenização por danos morais coletivos. Entre os pontos sob análise estão a presença de cláusulas abusivas, exigências desproporcionais para a liberação de bônus, indícios de publicidade enganosa e falhas no tratamento de dados pessoais. A apuração também se estende aos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, à estrutura societária da empresa e às políticas de jogo responsável, incluindo a eficácia de ferramentas de autoexclusão e o suporte a usuários em situação de risco. Para fortalecer a investigação, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, foi acionada para fornecer um histórico detalhado de reclamações e processos administrativos relacionados à plataforma no Brasil. Siga o canal da Contigo no Instagram e fique por dentro das notícias mais bombásticas dos famosos bastidores da TV e novelas. Agora que você está por dentro dos detalhes dessa movimentação do Ministério Público, vamos sentar um pouco e conversar sobre o que está por trás dessa história, porque, convenhamos, essa não é apenas uma notícia sobre contratos e burocracia jurídica, é um reflexo profundo de como a internet mudou a nossa economia e, principalmente, a responsabilidade das figuras públicas no Brasil. Quando falamos de Neymar Júnior e Virgínia Fonseca, estamos falando de dois dos maiores titãs da influência digital que o país já viu, mas com trajetórias que, embora se cruzem agora nesse cenário de apostas, nasceram de caminhos completamente diferentes. O Neymar, a gente sabe, é um fenômeno global, um menino de Mogi das Cruzes que não precisou de rede social para se tornar um ícone, mas que acabou dominando a internet como poucas celebridades no planeta. Ele começou no Santos, o celeiro de craques, e sua carreira sempre foi cercada de uma hiperexposição. Desde os tempos em que a gente via vídeos dele na Vila Belmiro, ele já carregava o peso de ser o rosto de grandes marcas. Neymar é um caso curioso, porque ele é a própria definição da transição da era da TV tradicional para a era da influência digital sem filtros. Ele sempre foi um entusiasta de novos formatos, de jogos, de pôquer, de uma vida que ele compartilha de forma muitas vezes controversa, mas sempre com um engajamento massivo. Já a Virgínia Fonseca, se a gente olhar para trás, é um estudo de caso fascinante sobre como a internet criou uma nova categoria de estrela. Ela começou no YouTube, lá atrás, com vídeos de rotina, danças e um jeito muito particular de se comunicar com uma audiência jovem, muito antes de se tornar essa potência empresarial que é hoje. A Virgínia, que nasceu nos Estados Unidos e se radicou no Brasil, entendeu como ninguém a métrica da atenção. Ela transformou a vida pessoal, o casamento com Zé Felipe e a maternidade em um ativo financeiro. Quando a gente coloca os dois nesse mesmo balaio de investigação sobre a Blaze, é impossível não notar que o que está sendo questionado não é necessariamente a vida deles, mas a força que eles têm de mover massas. O que o Ministério Público está fazendo agora ao pedir esses contratos é tentar entender até onde vai a responsabilidade de quem empresta a imagem para um produto que, na visão de órgãos de defesa do consumidor, apresenta riscos graves para o usuário comum. Eu particularmente acho que a gente vive um momento de ajuste de contas necessário. Sabe, durante muito tempo, a publicidade digital funcionou como um faroeste.
Era um vale-tudo onde influenciadores promoviam casas de apostas com a mesma leveza com que promoviam um shampoo ou um tênis. Mas a gente esquece que o impacto de um jogo de azar na vida de uma família, especialmente aquela que está buscando uma tal de renda extra que nunca vem, é devastador. Na minha visão, o cenário da televisão e da internet brasileira atingiu um ponto de saturação. Por anos, vimos esses influenciadores crescerem de forma meteórica, criando impérios baseados em cliques e conversão, mas agora a conta começou a chegar. Não é que o Neymar ou a Virgínia sejam os culpados pelo modelo de negócio da Blaze e a empresa é quem responde pela operação, como o MP deixou claro. Mas a associação de imagem tem um peso moral e ético que a justiça brasileira parece estar disposta a medir com muito mais rigor daqui para frente. O que me chama a atenção é que no passado o famoso era apenas o garoto propaganda. Hoje ele é o próprio canal de distribuição. A marca não precisa mais de um intervalo comercial na TV aberta. Ela precisa de um story, de uma dancinha, de um relato pessoal de alguém que o público confia cegamente. E quando essa confiança é quebrada por uma série de denúncias, como essas 42 mil reclamações mencionadas no relatório, a imagem do influenciador também sofre um arranhão que, no longo prazo, pode ser muito mais custoso do que qualquer multa. Essa investigação é, de certa forma, o fim da era da inocência digital. Antigamente dizia-se que o que está na internet é terra de ninguém. Mas o judiciário brasileiro, através do MPDFT, está provando exatamente o contrário. Eles querem entender o fluxo, a estrutura societária e principalmente a forma como essas empresas se infiltram no cotidiano das pessoas. Eu me pergunto, será que esses grandes nomes sabiam da envergadura dos problemas operacionais da plataforma quando assinaram os contratos? Ou será que o brilho do montante financeiro desses contratos ofuscou a necessidade de uma checagem mais criteriosa? A carreira do Neymar, por exemplo, sempre foi marcada por escolhas de marketing agressivas. Ele é um dos atletas mais bem pagos da história justamente por saber monetizar sua imagem como ninguém. A Virgínia, por sua vez, construiu um ecossistema onde tudo que ela toca vira ouro, desde bases de maquiagem até produtos de estética. Ver ambos agora sob essa lupa é um sinal claro de que o Ministério Público não está mais olhando apenas para as pequenas contas ou para os perfis menores, mas para o topo da pirâmide. Se a gente olhar para trás, para os episódios de polêmicas anteriores, vemos que tanto um quanto a outra já foram alvos de críticas das mais diversas, seja por comportamento, por declarações ou por escolhas profissionais. No entanto, essa questão das apostas tem um componente social muito mais sensível. Estamos falando de dinheiro de pessoas que muitas vezes não têm reserva financeira e acabam caindo em um ciclo de vício e frustração. É por isso que essa investigação do Prodecon é tão importante. Ela marca uma mudança de paradigma. O que mudou? A tolerância das instituições. O que se repete? A forma como o marketing digital ainda tenta operar à margem de uma regulação clara. Eu fico pensando se após isso teremos uma nova era de cautela no mercado de influência. O influenciador que não checar a procedência de quem o contrata, ou que não entender o risco social do produto que divulga, pode estar colocando em xeque a carreira inteira que levou anos para ser construída. A publicidade é a alma do negócio, mas quando a alma do negócio começa a causar prejuízo direto na vida do cidadão, a responsabilidade deixa de ser apenas do dono da empresa e passa a ser, também, de quem emprestou o rosto e a voz para aquela propaganda. É um cenário tenso, complexo e que, com certeza, vai ditar as próximas regras do jogo para todo o mercado publicitário digital brasileiro. Fiquem de olho, porque essa história está apenas começando e, pelo visto, os próximos capítulos prometem ser ainda mais reveladores sobre o que acontece por trás dos milhões de seguidores que vemos todos os dias em nossas telas. Pois é, pessoal, temos notícia todos os dias para vocês. E como é que você pode me ajudar? Se inscrevendo. Imagine notícia toda hora, sobre tudo no Brasil. TV, celebridade, artista, esporte, política, tudo que acontece no país, você vai ficar sabendo, bem melhor do que você ficar procurando. E o mais legal de tudo, né? Você vai ficar antenado, porque é atualizado. As notícias de hora em hora a gente posta aqui e não é fácil crescer no YouTube, sabe? Mas nós temos um time bem legal aqui que recolhe as notícias toda hora e vai passando e a gente vai fazendo os vídeos. Então se inscreve e deixa aquele like. Não custa nada. Um dedinho assim, um clique. Pum! Você já me ajudou muito.